Atenção! Comunicado bombástico. Acabamos de receber a informação de que, com a exceção das questões médias e difíceis, todas, absolutamente todas, as outras questões do Enem de 2018 serão fáceis. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E hoje tem um papo sobre literatura no YouTube. Você conhece o canal Valer um Livro? O projeto tem mais de 93 mil seguidores e traz muitas resenhas, críticas e debates literários. A gente conversa com os criadores Tatiane Leite e Augusto Assis, mas é só daqui a pouco porque literatura também é assunto do Enem. Então aproveita e vem pra cá, professora Rafaela Lira. Seja bem-vinda. Professora, tem um gênero literário que volta e meia aparece no Enem: poesia. Cai bastante e aparece com muita frequência. São cobrados autores que fazem parte da história da literatura brasileira, autores muito importantes. Agora tem candidato que já fica meio agoniado quando encontra com a poesia, né? Porque assim, cada poesia é bem subjetiva, não é? Sim, a poesia é bem subjetiva, mas normalmente as questões direcionam exatamente o que elas esperam que o aluno encontre ali, qual é o tipo de leitura que está sendo proposta pela banca. Então é sempre importante ler com bastante atenção o que está sendo pedido, além do poema em questão. E dependendo da estrutura, ele pode ser um soneto, um terceto. Explica melhor. Quando a gente fala de poesia, a gente tem que ter duas coisas em mente relacionadas à estrutura. O poema pode ser de uma forma fixa, como um soneto, uma balada, um rondó, um haikai, que são formas que vão empregar diretamente métricas distintas, organizações silábicas diferentes. Ou a gente pode falar de um poema que usa versos livres e brancos, ou seja, um poema completamente sem métrica, sem rima. Então é sempre importante prestar atenção se o poeta está empregando uma forma fixa ou se ele está empregando uma forma dessa com uma estrutura muito mais livre. E esses modelos mudam de acordo com o movimento literário ou não? Mudam. Quando a gente começa a falar que na história da literatura brasileira, a partir do romantismo, o que foi o romantismo na Europa, eles começaram a brincar um pouco com as formas e tudo. O romantismo brasileiro, a gente ainda tem uma forma fixa, um pouco organizada, muito milimetricamente estruturada, mas isso vai se dissolvendo ao longo do tempo. Quando a gente entra já no século XX, a literatura brasileira vai conseguir abandonar isso de alguma maneira e a gente vai começar a falar de versos livres e brancos e organizações completamente distintas. Agora, não é só no poema que a gente encontra poesia, né, professora? Não, claro que não. A gente pode encontrar o que a gente chama de lirismo, o que a gente reconhece como lirismo, em diversas outras formas. A gente pode encontrar isso em letras de música e, às vezes, até dentro da organização do romance. Eu sempre gosto de citar um exemplo que tem uma passagem de um livro do José Saramago que é praticamente metrificada, de tão poética e tão lírica, e é sempre muito bonito. Professora, eu vi que tem um mapinha ali. Tem como dar o caminho das pedras pra gente? Claro. Bora lá? A primeira coisa que o aluno tem que ter em mente quando for analisar um poema é que a gente fala genericamente de poesia, mas quando a gente fala de uma obra específica, a gente está falando de um poema. E esses itens aqui são os itens que normalmente compõem o poema e que vão servir de guia para a nossa análise. Como, por exemplo, quem é o eu lírico, ou seja, quem é o sujeito que está sendo construído naquele poema, qual é a organização de versos, se a gente está falando de versos livres e brancos, quantas estrofes tem, a estrofe vai ser um agrupamento de versos, como é que se constrói a subjetividade dentro do poema, como se constrói o lirismo e principalmente uma relação com a musicalidade. Porque o que diferencia o texto poético da prosa é que a gente vai ter sempre uma presença de uma musicalidade. A história da literatura nos diz que isso aqui
começou com uma relação íntima com a música. Então, o texto poético sempre carrega isso, sempre carrega essa subjetividade forte, uma relação com as canções e principalmente com uma organização que é uma organização completamente distinta da prosa que a gente usa para se comunicar no cotidiano. Então, já estamos preparados para uma questão? Claro. Ih, já está ali na tela, professora. Bora dar uma olhadinha. É a questão 18 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. O mundo revivido, sobre esta casa e as árvores que o tempo esqueceu de levar, sobre o corral de pedra e paz e de outras vacas tristes, chorando a lua e a noite sem bezerros, sobre a parede larga deste açude, onde outras cobras verdes se arrastavam, pondo o sol nos seus olhos parados, iam colhendo sua safra de sapos. Sobre as constelações do sul que a noite armava e desarmava, as Três Marias, o Cruzeiro Distante e o Sete Estrelo. Sobre este mundo revivido em vão, a lembrança dos primos, de cavalos, de silêncio perdido para sempre. Por mais que seja importante ter algum conhecimento prévio da história da literatura brasileira e carregar uma bagagem de leitura para o exame, não tem como a gente prever todos os autores que vão ser cobrados por ele. Esse autor especificamente, que você pode ver a data de publicação ali, que é 1974, é um autor que se chama Indemburgo Dobal. Ele é um autor um pouco fora do circuito tradicional de Machado de Assis, José de Alencar e outras grandes figuras da nossa literatura. Ele é uma figura que ganhou destaque num grupo que se chama Grupo Meridiano e que vai ser um cenário especificamente ligado ao Piauí. Mas uma análise detalhada do poema e uma leitura atenta sempre ajudam na resolução da questão. O enunciado pede: no processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta no. Então a pergunta direciona o candidato especificamente para como vai se construir esse lirismo dentro do poema. Então qual é o universo que está sendo retratado aí por esse eu lírico? Então é importante assim que a gente sempre observe qual é o campo lexical, o que é campo lexical, quais são as palavras que o poema está empregando para construir um determinado cenário. E aqui a gente pode ver que ele está falando especificamente de um tempo e de um campo, ou seja, um lugar completamente diferente de um cenário urbano ou qualquer coisa assim. E ele está falando de um cenário que é uma casa, lembranças relacionadas à família e uma série de coisas que se perderam. Essas coisas não estão mais no presente. Ele está olhando isso do presente e, de alguma maneira, o eu lírico também está situando, ele está mostrando quais eram essas lembranças e como é que esse cenário se construía. É um poema bem, a gente pode dizer que é um poema bem bucólico também. Ele tem uma visão do campo e uma visão desse cenário que é muito particular e que carrega alguma coisa de outras vertentes que a gente pode ver na própria história da literatura brasileira. Agora, a gente analisa cada opção para ver qual melhor se adequa. Como a gente faz? Olha, eu acho que a gente pode dar uma olhada nas opções e ir analisando aos poucos. Opção A, inventário das memórias evocadas afetivamente. Primeira coisa é que o candidato tem que saber, de fato, o que é um inventário. Né? Então, como é que se organiza isso? Que lista de coisas é e no que consiste um inventário para conseguir saber exatamente o que essa opção está oferecendo. Então, assim, inventário de memórias, definitivamente o poema fala de memórias. Sim. Ele está falando de lembranças, ele está falando da casa, ele está falando dos primos. Então, essa opção é interessante. É interessante. Opção B, reflexo da saudade no desejo de voltar à infância. Tem um pouco a ver também, né? Apesar da gente conseguir identificar que há uma certa nostalgia do passado, a gente não consegue ver que essa nostalgia se desdobra em um desejo de voltar. Entendi. Ele, na verdade, ele está olhando, está se lembrando dessas coisas. Então não é tão interessante quanto a A. Não é tão interessante quanto a A. C, sentimento de inadequação com o presente vivido. Não há nada relacionado ao presente que o eu lírico está vivendo. Então, uma leitura atenta do poema já revela isso, porque ele está falando de um mundo revivido, ele está relembrando o passado, ele está falando com nostalgia, com saudade, mas não há nada que a gente possa relacionar com inadequação do presente. O presente sequer é abordado. Opção D, ressentimento com as perdas materiais e humanas. Aqui, nesse poema específico, a gama de sentimentos que o poema evoca não passa pelo ressentimento.
Na verdade, passa até por um sentimento um pouco mais melancólico. É um eu lírico que está, de alguma maneira, observando essas memórias e ele não está observando essas memórias com rancor ou ele não está observando isso com raiva. Pelo contrário, ele está observando isso com uma nostalgia, com uma delicadeza. É completamente diferente. Então também não é interessante. Não é interessante. E a E? Lapso no fluxo temporal dos eventos trazidos à cena. Essa é até interessante, porque a ideia de que há um fluxo temporal no poema, de fato há. A gente consegue ver que as cenas vão, de alguma maneira, se sobrepondo, vão se organizando, que o eu lírico quase que vai empilhando essas lembranças. Mas não há lapso nesse fluxo temporal. Então a gente já pode bater o martelo. Acho que podemos. Letra A. Inventário das memórias evocadas afetivamente. Mas eu vi que tem aí muito distrator, né, professora? Por mais que a gente sempre previna o candidato para manter um fluxo de leitura ao longo do tempo e não de alguma maneira não relegar a leitura a segundo plano, porque a leitura não é só benéfica para a redação, mas principalmente para o tipo de conhecimento que a prova evoca, que é um conhecimento essencial de interpretação de texto e um conhecimento assim um pouco mais vertical, no sentido de se aprofundar um pouquinho, nas escolas literárias principais da história da literatura brasileira. Isso ajuda, porque esse poema aqui carrega muita coisa de algumas escolas que, com certeza, o aluno já viu. Tem um cenário aqui que é quase Árcade, que ele soa com um bucolismo, ele olha para o campo, de alguma maneira, a gente consegue identificar essas coisas. Por acaso, a questão pediu uma leitura bem direta e uma interpretação um pouco mais objetiva, se é que a gente pode falar assim, do poema. Mas a gente podia até fazer um paralelo, a questão podia ter feito um paralelo entre outra escola literária e o poema. E para o candidato que quer pesquisar um pouquinho mais sobre poesias, qual é o seu conselho? Bom, meu conselho é sempre a leitura. Eu acho que alguns autores são essenciais para o candidato ter um conhecimento um pouco maior que o comum, digamos assim. Principalmente o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira. São poetas que fazem parte da história da literatura brasileira, que são, assim, de extrema importância, porque tinham um projeto estético muito claro. Então, é sempre bom ler, voltar aos livros clássicos do Drummond, ao Libertinagem, do Manuel Bandeira. Mas, se o candidato quiser também ter uma experiência um pouco mais interessante, com leitura de poesia especificamente, tem o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que é bem interessante também. Bom, professora, valeu mesmo pela aula, viu? Volte sempre. Obrigada. Eles são professores e criaram um canal para acabar de vez com a ideia de que literatura tem que ser um assunto complicado. É o Valer um Livro. Já tem mais de 93 mil inscritos. Então cheguem mais, por gentileza. Tatiane Leite, Augusto Assis. Olá, tudo bem? Tudo bem? 2. E aí? Obrigado. Ser booktuber é parecido com ser professor? É um pouco diferente, porque você, quando você é booktuber, você é você, né? É você ali, aí você fala do seu jeito, você brinca. E às vezes você tem a coisa da escola, quando você é professor na sala de aula, tem a coisa do chefe que tá ali colado, enfim. E a linguagem acaba talvez diferenciando um pouco, mas a nossa ideia é justamente manter essa coisa da informalidade, mas sem perder o foco do conteúdo. Sim, é mais aquele seu amigo que manja muito de literatura e ele fala assim, gente, vamos fazer uma revisão aqui antes da prova? Deixa eu ensinar vocês um pouquinho aqui o que eu sei. Então, é isso. Como surgiu o Valer um Livro? Basicamente, a gente fazia parte de outro canal, eu e o Guto, que chamava Cabine Literária. Esse canal também era de livros, só que eles não tinham nenhum foco no foco educacional, não davam aulas e tal. Eram só resenhas e debates de literatura. O Guto também é escritor, então ele trazia sempre uma vertente voltando para a escrita, né? Voltando para, enfim, para essas leituras pessoais, etc. Eu escrevia para um blog na MTV, e aí eu entrei no canal sempre trazendo notícias das últimas semanas e linkando com um livro. E aí a gente ficou nesse canal por um bom tempo, até que a gente saiu e criou o nosso projeto faz 1 ano e pouquinho. O Valer um Livro é novinho, é um bebê ainda. Sim. E aí a gente falou, agora
É hora de aula, é hora de livro, é hora de colocar literatura em tudo um pouco. Foi aí que a gente percebeu que a gente tinha o mesmo objetivo, no final das contas, que era ensinar as pessoas de um jeito mais leve, porque as pessoas pensam que literatura, meu Deus, não posso chegar perto disso porque é muito difícil. E aí a gente falou, cara, não é assim. E aí a gente juntou este universo de resenhas, de livros que você lê pra se divertir e tal, com os livros que a gente já lia na escola. E qual o perfil do público do canal? Obviamente tem um público muito grande que é pré-vestibular e também tem um público que já é mais velho, porque a gente pega uma literatura que não tá facilmente identificável, assim, facilmente encontrada no YouTube. Então a gente acaba trazendo também um público de diferentes idades, de diferentes áreas, de diferentes coisas, porque se interessam minimamente por conhecer uma literatura, por acompanhar uma literatura que não tá tão fácil, né? E que represente a realidade de cada um. O que vocês levam em conta na hora de analisar uma obra? E aí? Tudo. Assim, sabe a 14ª geração do autor anterior, a gente analisa isso. O livro, ele é multifacetado, né? Então você pode aprender história, geografia, ciência, biologia, matemática, né? A gente tem vários vídeos com pessoas que ensinam, com professores de matemática, por exemplo, e a gente tenta sempre englobar isso. Então, quando a gente vai analisar uma obra literária, não tem como a gente só ler a obra e falar assim, gente, esta obra fala sobre um índio que chegou aqui com... Não, né? Então, quando a gente vai analisar uma obra, a gente tem que analisar o contexto histórico, a gente tem que analisar a biografia do autor, a gente tem que analisar qual que é a escola que ele estava, se não tiver mais escola, se for uma obra mais contemporânea, o que ele quis dizer, por que ele disse dessa maneira. Então, assim, essa série de coisas que a gente vai analisando e tenta colocar de acordo com o contexto do aluno. Qual a formação de vocês? Sou formada em jornalismo. E aí, pós em literatura, e fui me especializando, assim, e continuo, não paro, né? Sou formado em marketing, daí veio a ideia de criar o canal também, esse negócio de ficar criando um monte de coisa. Vamos fazer conteúdo aqui! Então, a gente vem com essa veia do empreendedorismo junto, que aí ajuda bastante no canal. E a ideia é se especializar em literatura também, porque grande paixão da vida, né? Não tem muito o que fazer. Vem cá, o que de mais curioso vocês descobriram sobre literatura? Muitas coisas, assim. É encantador, é um mundo muito amplo, né? Eu acho que todo dia a gente descobre alguma coisa, na verdade. A gente acaba tendo contato com obras que não tinham seu espaço da literatura e que a gente acaba descobrindo cada dia que passa e com cada vídeo que a gente lança, com cada história que a gente conta. E aí vai abrindo também para pessoas totalmente desconhecidas falando, poxa, conhece fulana? Fulana que na Idade Média fazia tal coisa. Sei lá, Conceição Evaristo, enfim, várias escritoras e escritores e pessoas que a gente jamais teria acesso se fosse pelo padrão da história, né, de quem a gente está acostumado a aprender na escola, que a gente está acostumado a aprender na universidade, e assim vai. E a gente só acaba conhecendo por conta dos nossos vídeos e por conta dessa abertura. Até, por exemplo, a gente fez uma série LGBT que era cada pessoa da sigla indicando livros da sua própria sigla, com personagens ou escritores, então lésbicas, gays, homens transexuais, mulheres transexuais, pansexuais, assim vai. E aí a gente falava, galera, comenta aí mais, porque falta. Sim. A gente não tem acesso, né, infelizmente. Então, assim, eu acho que a questão do acesso, a questão da gente conhecer novas vozes que a gente não está acostumado a conhecer e que foge dos vencedores que a gente costuma acompanhar, né, no ensino, eu acho que esse é o maior aprendizado, é a melhor coisa que a gente aprendeu e segue aprendendo com o canal. Eu já sei que como booktubers e youtubers, vocês mandam muito bem. Mas vem Obrigada. cá, e o Enem, vocês fizeram? Sim, opa, muito. A gente faz todo ano, inclusive, pra teste pra também, né? teste. Pra saber como é que tá a prova e tal, o que mudou. Exatamente. É bem importante pra gente se inscrever nos exames, se inscrever nos vestibulares e sentir essa pressão aí toda. Sim. E aí que entram outros livros também, porque, por exemplo, a gente fez um vídeo agora de como estudar nas férias, se eu devo ou não estudar nas férias, que é uma grande questão que as pessoas têm. Será que em julho eu descanso ou estudo mais? E aí entram outros livros sobre gestão do teu tempo, como é que você vai organizar suas atividades, o que você tem dificuldade, que aí a gente indica livros desse tipo e estratégias para a pessoa ficar
um pouco mais tranquila e não achar que é o fim da linha. Meu Deus, se eu não passar no Enem, tudo acabou. Porque, na verdade, isso acaba criando uma barreira entre você e a prova, né? As pessoas esquecem que elas estão construindo esse conhecimento há muito tempo, sabe? Desde que ela entrou lá na primeira série, no pré, com a tia do pré que tava ensinando ela a ler, mostrando as figurinhas, ensinando cores, ensinando tudo, ela já tá construindo. Parece que começou tudo agora, no terceiro ano do ensino médio. E não é, a gente tenta acabar também com esse imediatismo. Falar, ó, calma, você já se preparou bastante pra isso, não é como se começasse agora. Agora eu tenho a pergunta que com certeza vocês nunca ouviram, nunca leram nos comentários do canal, nem nada do tipo. Eu quero saber qual o livro preferido. Ontem era um. Ontem era um, hoje pode ser outro. Eu vou começar com o meu, porque eu sou uma pessoa fiel ao meu livro favorito. É um livro chamado Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. É um escritor peruano, ganhou o Nobel e tal. Ele é super legal e quem me indicou foi a bibliotecária do meu ensino médio. Eu saía da aula e passava o dia inteiro na biblioteca, pessoa que sou. E aí ela falava, caraca, você vai gostar muito desse livro. E é um livro, assim, a história é meio doida, porque é um cara que se apaixona por uma menina que mente o próprio nome. E aí ele vai encontrando ela, o livro tem 4 décadas, assim. E ele vai encontrando ela em vários momentos da vida e em cada momento ela tem um nome diferente, um marido diferente, uma aparência diferente, uma vida completamente diferente. E ele se apaixona por ela todas as vezes, por isso que também se chama Travessuras da Menina Má. Mas o que eu acho mais bonito é a escrita dele, sabe? É como ele vai descrevendo toda essa entrega do Ricardito, que é o protagonista, e como ele se apaixona por essa mulher todas as vezes, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso é muito amor, né? O amor, você se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa, então eu acho que é incrível. Eu vou falar um, mas meu cérebro tá gritando aqui. Fala outro, fala Não, outro. você fala dos dois, tudo bem. Mas, ó, eu diria que eu ficaria entre a Imortalidade, do Milan Kundera, que é o autor da Insustentável Leveza do Ser, que fala que é um autor tcheco incrível e que ele fala na imortalidade, é o primeiro livro dele, enfim, depois do A Insustentável, que foi um livro que fez muito sucesso e que foi adaptado para o cinema e ele odiou a adaptação. E aí ele fala que ele queria criar um livro que não fosse republicável e que não fosse reproduzível. Então, ele não quer que ninguém... até para contar a história da imortalidade é difícil, mas é basicamente a questão de que, como todos nós, sempre procuramos a imortalidade de alguma maneira e sermos conhecidos de alguma maneira. E aí a nossa imortalidade, ela acaba quando alguém para de lembrar da gente. E aí, eu só vou colocar mais um, juro. Que eu diria que é a Helena Ferrante, que é essa escritora que ninguém sabe exatamente quem é, e que cria também histórias muito reais, que vivem em Nápoles, supostamente, porque é um pseudônimo de alguém que a gente não conhece, porque ela fala que a escrita dela é superior a quem ela é enquanto persona. Então, não faz, ela fala, em todas as entrevistas por e-mail, ela fala que não faz nenhuma diferença a gente saber quem ela é ou quem ela deixa de ser, e que o que importa é o que ela deixou pro mundo. Tem a ver com a imortalidade, no final das contas. Mas é muito legal também você entender a cultura, porque como passa em Nápoles, é muito parecido com a nossa cultura em São Paulo, que teve uma quantidade enorme de imigrantes italianos, e assim, é muito louco você se ver numa cultura que não é a sua, mas você se vê naquilo, e aí dá para entender também muito o contexto histórico da nossa cidade, dá para entender muito o contexto histórico de guerras que aconteceram, ao nosso redor o tempo todo, mesmo não no Brasil, mas enfim, com pessoas brasileiras e com pessoas que moravam aqui, como a história ficcional. E uma escritora mulher, né, que a gente sempre tem que incentivar e sempre tem que indicar. Quero saber agora uma dica, um conselho para quem vai fazer o Enem, mas que ainda não sabe, tá receoso de abrir um livro, ainda tem uma certa dificuldade. Acho que quando as pessoas veem um leitor, né, alguém que lê muito o tempo todo, lê na rua, bate a cara no poste e tal, que a gente é esse tipo de pessoa, fala, meu Deus, eu nunca vou chegar a esse ponto, ele é muito leitor. E aí tem isso com livro grande ou com livro clássico, mas, cara, e aí muitas vezes perguntam pra gente, né, como é que eu faço pra ler livros como esses? Eu acho que o segredo é uma página de cada vez. Você não precisa ler o livro todo inteiro, sabe, no mesmo segundo. Você vai lendo. Beleza, cansei, pra mim, cheguei no meu limite. Beleza, troca de livro, ou então descansa, vai fazer outra coisa, depois você volta. Continua lendo o livro, sabe? Um livro não vai te morder, ele vai mostrar coisas pra você que você nem imaginou. A gente se compara muito. A gente se compara com um leitor assíduo, a gente se compara com um matemático assíduo. Eu brinco que cada hora eu quero ser... Às vezes eu quero ser a Monja Coen, às vezes eu quero ser o Einstein. Esse é o segredo, ó. Vai bombar a audiência. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Não existe carteirinha de leitor.
desculpa te falar. Não existe. Gente. Te venderam uma ideia que não existe. Te venderam uma ideia que não existe. Então, lê à vontade, lê no seu tempo, não se compara com ninguém, nem na prova, nem no Enem. Não olha pro lado, falando, ó, aquele menino tem cara de inteligente. Vai passar de mim. Olha a camiseta dele do cursinho aqui que eu não fiz. Exato. Não, para. É seu tempo, Na prova suas é regras. uma questão de cada vez. É também. isso. É isso aí. É que nem com a literatura. Muito obrigado Obrigada a mesmo você. pela presença. Foi obrigado. muito legal. Muito obrigado. Obrigada. E você? Tá aí ainda? Vale um livro? Até!